Graça e paz. Quero conversar com você hoje sobre o texto que se encontra no livro de Hebreus, capítulo de número 4, versos de 14 a 16. A palavra de Deus nos diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que o autor de Hebreus faz desde o início de seu livro é revelar-nos Jesus. Desde os primeiros versos, ele aponta para Cristo, anunciando a posição de Cristo como aquele que nos revela Deus. Anunciando Jesus como sendo o herdeiro, a sua posição como Criador, a sua divindade, o seu poder sustentador, o seu poder purificador. Ele alerta que a obra de Cristo foi concluída e nos fala da superioridade de Cristo sobre os anjos e nos afirma que Jesus, o Cristo de Deus, nos trouxe a salvação eterna. No capítulo de número 3, o autor de Hebreus faz uma comparação da caminhada da igreja com a caminhada de Israel no deserto. E então, no capítulo de número 4, ele nos alerta contra a incredulidade e desafia a igreja a manter firme a sua confissão. Há um ensino central no início do livro de Hebreus. Como temos Jesus como nosso sumo sacerdote, nós devemos conservar a nossa fé, pois a nossa fé em Cristo não é vã. O autor de Hebreus firma esse princípio bíblico em alguns pilares que eu passo a compartilhar com você. O primeiro deles é que Jesus penetrou os céus. Isto fala da ascensão de Cristo. O autor sagrado, ele cria na ressurreição. Ele não tinha dúvidas quanto ao fato de Cristo ter ressuscitado, subido aos céus e assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde ministra como nosso grande sumo sacerdote. Jesus ocupou sua suprema transcendência e autoridade. O segundo pilar que o autor de Hebreus coloca é que Jesus venceu as tentações. Essas tentações com as quais nós nos defrontamos, tentações para satisfazermos erradamente os nossos desejos naturais, para fugirmos das questões espirituais, para sermos egoístas e perdidos na comiseração, todas elas caíram sobre Jesus, mas ele não se rendeu a nenhuma delas. O autor de Hebreus, aponta para a impecabilidade de Cristo, que o qualifica como sumo sacerdote. O terceiro pilar que o autor de Hebreus coloca é que em Jesus nós temos socorro em ocasião oportuna. Portanto, em Cristo nós encontramos misericórdia. E essa misericórdia fala da nossa necessidade de perdão quando caímos na tentação. E a graça então nos traz auxílio oportuno para nos fortalecer em meio à tentação, para nos conceder perdão e para nos fazer triunfar na pessoa de Cristo Jesus. A ideia aqui, amados, é que se queremos ser cristãos, nós devemos viver como cristãos, com fé em Cristo, firmados nele, para a honra e para a glória dele mesmo. Se nós temos então Jesus como nosso sumo sacerdote, nós devemos conservar firmes a nossa fé, porque Jesus penetrou os céus, porque Jesus venceu as tentações, porque em Jesus temos socorro em ocasião
oportuna. A cada momento de sua vida, corra para Jesus. Corra para o trono da graça, que Ele está pronto para nos socorrer e nos conceder misericórdia. Creia em Cristo, descanse nele. Que Deus abençoe sua vida grandemente.